Damos as boas-vindas a mais uma sessão da iniciativa Discriminação, Sociedade, Memória e Legado Colonial no Portugal no século XXI. Hoje, dia 25 de março de 2021, temos o prazer de contar com a Cristina Roldão, que está à conversa conosco sobre a sociedade portuguesa, o legado colonial português e a abrangente história negra em Portugal. Esta iniciativa acadêmica foi lançada em inícios de 2020 por nós, Jonas Prinsley e Elda Lopes, doutorandos do PhD-Com, Programa de Doutoramento do Centro de Estudos Comparatistas da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. A decorrente sessão faz parte do subgrupo CITCOM, Cidadania, Cosmopolitanismo Crítico, Modernidades e Pós-colonialismo, que se centra numa abordagem de conceitos e objetos em contextos pós-coloniais. Os diversos projetos acadêmicos deste subgrupo são realizados numa perspectiva multidisciplinar, de maneira a estabelecer um diálogo entre as humanidades, as artes e as ciências sociais. Presta-se particular atenção a questões relacionadas com a cidadania, migrações, gênero, memória e história. E no seio deste núcleo que temos por objetivo debater e deconstruir a continuidade do colonialismo na sociedade portuguesa. Pretendemos, com esta série de debates, ter uma voz ativa na luta contra as desigualdades sociais e os legados epistemológicos causados pelo sistema colonial, que afetam também a universidade, o que é a nossa área de trabalho. É por isso, e com um imenso prazer, que damos hoje as boas-vindas a Cristina Roldão, investigadora no Centro de Investigação e Estudos de Sociologia do ISCTE e docente no Instituto Politécnico de Setúbal. Cristina Roldão tem trabalhado sobre migrações e desigualdades sociais com um foco particular nas exclusões e no racismo institucional que tocam os afrodescendentes na sociedade portuguesa. Ela é membro da coordenação do núcleo Classes, Desigualdades e Políticas Públicas da Associação Portuguesa de Sociologia e tem publicado diversos trabalhos, por exemplo, o artigo intitulado Visita a Setúbal Negra, século XV a século XVIII, deixa ocultar a história local através da educação não formal. O também Negrodrama, Racismo, Segregação e Violência Policial nas Periferias de Lisboa. Ambos artigos publicados em 2019. Além disso, Cristina Roldão é uma intelectual pública que tem participado de forma ativa no debate geral sobre o racismo e as desigualdades étnico-raciais na sociedade portuguesa. Recentemente, foi destacada para fazer parte do grupo de trabalho para a prevenção e o combate ao racismo e à discriminação que foi criado pelo governo português no início de 2021. Cristina Roldão é, a nosso ver, uma das figuras que mais visibilidade tem dado às questões étnico-raciais em Portugal no século XXI. Bem-vinda. Bem-vinda, Cristina. Obrigada pelo convite para me juntar a esta série de entrevistas vossas. É um trabalho que estão a fazer, é um trabalho importante de reflexão e de divulgação de conhecimento. Muito obrigada pelo convite. Claro. Nós é que agradecemos a presença e gostaríamos talvez de começar a conversa por um tópico que consideramos um marco histórico, não é? No que diz respeito à luta antirracista e anticolonialista em contexto português. No âmbito de uma pesquisa sobre as origens do movimento negro em Portugal, há pouquíssimo tempo foi republicado o jornal O Negro e, tendo sido inicialmente publicado há 110 anos, não é? Em 1911, por estudantes negros e portugueses também. Gostaríamos de começar por perguntar qual foi a projeção e o sucesso que este jornal tem tido. Tenho acompanhado o assunto relativamente a esta publicação através das redes sociais e parece-me que há muito entusiasmo em torno disto, não é? E devo também dizer, portanto, que é um trabalho que foi feito em parceria com o José Pereira, que é historiador, com o Pedro Varela, que é antropólogo, e também com o apoio da produção de falas africanas. Como é que tem sido esta experiência, visto que, portanto, que isto é um artigo de 9 de março, não é? Fala-nos um pouco do que tem sido para ti.
esse trabalho de republicação, de reedição, 110 anos após a primeira edição do Jornal O Negro, é assim daqueles trabalhos, digamos, de sonho, não é? Para alguém como eu. Para já, porque tive a possibilidade de fazê-lo com colegas, como disseste muito bem, o José Duarte, o Pedro Varela e também Falas Africanas, com quem partilho interesses, mas também trabalho efetivo. Foram várias as vezes que nos encontramos na Biblioteca Nacional e que andámos à volta mais ou menos desta mesma geração negra do início do século XX, eu mais à procura das mulheres negras em Portugal, o Pedro e o José mais centrados na questão do movimento panafricanista e do movimento negro. Para mim, como afrodescendente, que nasci em Portugal, não é? E que assistiu à invisibilidade da história negra em Portugal, não é? Tudo parecia ter começado nos anos 90 com a imigração e tudo isso. É um prazer enorme, é com grande entusiasmo que me envolvi neste projeto, não é? Nós já sabíamos há muito tempo que o Jornal O Negro não é desconhecido. O Jornal O Negro, eu tenho conhecimento desse jornal através de um grande intelectual negro também pouco debatido nas nossas faculdades, que é o Mário Pinto de Andrade. O Mário Pinto de Andrade tem um livro que eu acho que devia ser obrigatório, que é o Origens do Nacionalismo Africano, onde ele faz uma análise das origens daquilo que depois vieram a ser os movimentos de libertação, né? As origens no início do século XX. E faz-nos um mapa das grandes figuras, das grandes organizações, dos meios de comunicação, das disputas que estavam em causa, dos conceitos que estavam, dos paradigmas que estavam a ser debatidos por essa geração negra, não é? Então já sabíamos há algum tempo que esse jornal existia, ele está mapeado entre os especialistas, não é? Que é sempre um grupinho pequeno, mas sempre quisemos levar esse conhecimento para fora da academia, não é? Começámos com uma exposição em 2019 também, na Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Setúbal, com uma exposição sobre as origens do movimento negro, 1911, 1933. É assim a nossa primeira, não vou dizer que é a primeira experiência de tentar fazer algo que dissemine conhecimento que está dentro da academia num formato distinto e com outro tipo de abordagem que permita sair, não é, das linguagens e dos formatos mais académicos. Então essa é foi o primeiro trabalho. E claro, já sabíamos que o Negro ia fazer 110 anos o jornal, e é o primeiro que nós encontramos, é um jornal pioneiro, e portanto nada mais natural do que reeditá-lo. Pensámos numa primeira fase em reeditá-lo em papel apenas, mas rapidamente chegámos e concordámos, foi numa reunião, decidimos não, vamos fazer isto também em PDF e vamos divulgar isto ao máximo em tempos de pandemia, não é? E portanto vamos tentar usar ao máximo aquilo que são os nossos recursos de comunicação hoje em dia, as redes sociais, os lives, a partilha de documentos, e a Falas Africanas acompanhou-nos sempre nisto com grande entusiasmo. Portanto a ideia foi tornar acessível a um público mais alargado e fora da academia que pudéssemos, e sobretudo às comunidades negras em Portugal, o acesso a este documento pioneiro, não é? E que é tão revelador daquelas que eram as discussões que se estavam a ter na altura, com várias semelhanças com discussões que estamos nós a viver também num período histórico, ele próprio um momento alto de recrudescimento também do movimento negro, não é? Então decidimos também ter uma edição em papel, porque haveria sempre alguém, eu por exemplo, se
se outros tivessem feito isso, eu quereria a versão papel, obviamente. E efetivamente começámos com uma edição de 250 exemplares, que rapidamente quadriplicou neste momento, não é? E são muitas as pessoas que nos estão a procurar de várias partes do país, muitas livrarias alternativas, livrarias pequenas, em Évora, Bragança, em Setúbal, noutros locais, no Porto, em Lisboa, que nos procuram porque querem ter o jornal. E também outros espaços mais recreativos, ligados à cultura negra, que também querem ter o jornal. E também espaços de produção cultural dentro das nossas próprias, das comunidades negras em Portugal, que também querem ter o jornal, porque sentem também que é importante e que estamos a viver um momento importante de desocultação dessa história, e que esse é um passo essencial para as lutas que estamos a travar hoje, não é? Em Portugal, se há algo que nós temos, é óbvio que existe muito trabalho a fazer no campo da luta antirracista, do combate ao racismo, da promoção da igualdade étnico-racial, mas se tivéssemos que pensar em etapas, não é? Porque não pode ser, nunca será tudo feito de uma vez, uma delas é o reconhecimento da existência do racismo na sociedade portuguesa, como um aspecto que não é um epifenómeno, não é um caso individual, não é um caso excepcional, é algo com um lastro histórico. E o Jornal O Negro mostra-nos isso. Quem ler, e aconselho todos quem nos estiver a ouvir e a ver, a consultar o jornal, vai ver que muitas das discussões, claro que são discussões no seu próprio contexto histórico, mas que remetem para questões de fundo que nós hoje estamos também a discutir, não é? Eles discutiam, era o início da Primeira República, havia grandes expectativas sobre a Primeira República poder proporcionar efetivamente igualdade, liberdade, fraternidade, mas em termos históricos a Primeira República coincide, não é? Tivemos a Conferência de Berlim, o ultimato inglês, e coincide com um momento de reforço e da repressão colonial. Então é um grande paradoxo, não é? E os 3 números do jornal falam exatamente disso e dão-nos exemplos de São Tomé, mas também de outras partes do mundo. Outra coisa muito interessante, e só para fechar esta questão, não é? Eu acho que é um debate muito parecido com aquele que nós temos, não é? Vivemos numa sociedade democrática, vivemos numa sociedade moderna, não é? Mas que convive de forma demasiadamente confortável com o racismo, ao ponto de se questionar muitas vezes se será que existe ou não, não é? Eu recordo-me, por exemplo, do caso do Marega, não é? E todo o debate se o facto de termos uma claque a fazer barulhos de um macaco quando o Marega jogava, se isso seria racismo ou não, não é? Quando nós estamos nesse nível de incapacidade de reconhecimento, isso diz-nos algo sobre a nossa democracia, sobre as suas falhas, não é? E eu acho que isso é parecido com o debate que eles estavam a ter. Outro aspecto assim bem interessante e que nós podemos fazer ponto com a atualidade era a noção óbvia que essa geração tinha da necessidade de articular o seu debate, a sua luta, com as lutas e com as discussões que a diáspora estava a ter noutros espaços. Portanto, vemos referências ao movimento, ainda não se chamava movimento negro, mas ao movimento no Brasil. Falam várias vezes da revolta da Chibata, não é? A chamada revolta da Chibata, em que temos marítimos negros que se revoltam, não é? Contra os maus tratos, não é? A escravatura supostamente tinha acabado no Brasil, mas as práticas da violência tipicamente esclavagistas continuavam, não é? E há uma revolta e eles falam amplamente disso, falam da luta dos afro-americanos e falam também e esforçam-se por manter um diálogo entre os diferentes espaços
que são colonizados por Portugal, não é? Em ter representantes dentro do jornal a escrever sobre os diferentes passos. Portanto, é muito parecido com questões que nós também estamos a confrontar-nos, não é? O Black Lives Matter no Brasil, o Vidas Negras Importam e todo o movimento que existe no Brasil sobre as cotas étnico-raciais, sobre a mudança do currículo afro-brasileiro, sobre a luta contra o genocídio da população negra, não é? Então, eu acho que existem muitos aspectos, não é? que nos permitem pensar a atualidade. Então, reeditar o Negro 110 anos depois não é um mero ato de comemoração, não é um ato performativo de celebração, é efetivamente resgatar uma memória e resgatar reflexão sobre o momento atual, que nós podemos utilizar no momento atual. Então é um prazer enorme, não é? Estar envolvida nesta reedição e sentir que teve tanta adesão. Não imaginam a quantidade de fotografias que nos enviaram de diferentes pessoas quando recebiam o jornal, que nos enviavam fotografias a dizer: ele já chegou, eu já tenho o jornal O Negro nas mãos. E isso é muito positivo. É muito bom e, de facto, é a partir dessa reivindicação da reflexão, da memória, que temos de pensar no que é que estamos a fazer neste momento, que recursos é que temos, e uma série de outras questões que já referiste sobre a atualidade, mas antes o Jonas gostava de falar um pouquinho sobre, talvez, aquilo que são marcos históricos e algumas figuras, alguns eventos, também para ganharmos um pouco mais de noção e para passarmos esta ideia a quem nos estiver a ouvir e a ver, também questões mais concretas, não é? Então, Jonas, passo-te a palavra. Acho que queria também agradecer a Cristina para estas reflexões extremamente interessantes e tenho várias perguntas sobre este tema, queria só talvez acrescentar a diversidade e a magnitude deste chamado primeiro movimento negro em Portugal nas décadas de 1910 até 1930, e queria só realmente ler aqui os nomes das várias organizações e da imprensa negra que existia neste tempo e que a Cristina Roltão e os seus colegas sobre quais refletiram na sua pesquisa, porque este jornal negro, que a sua primeira edição foi publicada em 1911, marcou o começo de um surgimento de várias organizações, não é? Por exemplo, tenho aqui a Associação dos Estudantes Negros, que foi a associação que publicava o Jornal Negro, mas também a Junta de Defesa dos Direitos de África, a Liga Africana, o Partido Nacional Africano, a Cooperativa de Liga Africana, a Liga das Mulheres Africanas, o Grêmio Que Africana, dos africanos, e o Movimento Nacionalista Africano. E os vários títulos de imprensa negra que surgiram daquelas organizações incluem o Negro, a Voz da África, a Tribuna da África, o Eco da África, o Portugal Novo, a Nova Pátria, o Protesto Indígena, o Correio de África, a Mocidade Africana, a África Magazine e a África. E todas estas organizações associativas daquela altura em Lisboa, queria só perguntar como se destacam de prévias organizações negras e afrodescendentes na história portuguesa? Porque chegamos a chamar isto o começo do movimento negro em Portugal? E também interessa-me outras questões, por exemplo, quais eram os desafios centrais que enfrentaram estas organizações? Estou a pensar, claro, no racismo e no colonialismo que já existia até na altura da Primeira República, e também a censura, especialmente com o começo do Estado Novo, alguns anos depois.
Bem, eu acho que devemos ser sempre cuidadosos com a ideia do primeiro, não é? E dizer sempre o primeiro que encontramos, ou pioneiro, porque normalmente há sempre, quer dizer, tudo se faz sempre aos ombros de outros, não é? Então, este é o primeiro jornal que nós encontramos, mas eu penso que esta geração de 1911-33 não deve ser considerada a primeira geração do movimento negro em Portugal, não é? Um tema que me é caro, claro que eu não sou historiadora e portanto não vou entrar aqui em discussões mais historiográficas, mas para mim é algo que é bastante interessante e acho que precisa de ser estudado, sobretudo a partir da ótica dos afrodescendentes de hoje. Está estudado, há quem estude, está mapeado, mas precisa de ser relido e interpretado a partir de outro tipo de conceitos, a partir de outro tipo de interesse e de perspectivas, e que tem que ver com todo o movimento das confrarias negras que nós vamos ter mais ou menos entre o século XV e que vai quase até ao século XIX. Não é? Em Portugal foram imensas as confrarias, não só em Lisboa, onde seria de esperar, porque, não é? Como sabemos, sobretudo o José de Penhorão vem dizer isso e outros autores, Lisboa chegou a ter 10% da sua população como sendo população negra, não é? E noutros territórios em Portugal as percentagens não estiveram muito longe disso, seja no Algarve, Évora, Porto, mas as confrarias, aquilo que nos mostram... Diga? Setúbal, estava a dizer. Setúbal, claro, obrigada. Setúbal também, porque como é óbvio, os registros administrativos da Igreja sobre a população negra, eles subavaliam sempre, não é, esta população, porque exatamente pela sua condição subalternizada na sociedade portuguesa, nem sempre havia registros de batismos, de óbitos, de nascimento, por aí adiante. O grande sinal da importância e do peso da população negra na sociedade portuguesa, desde contextos urbanos até aos contextos rurais, são exatamente a proliferação de confrarias negras em boa parte do território português. Não é? E é claro que existe um debate sobre se estas confrarias e as irmandades negras, se elas são uma forma da Igreja Católica exercer o seu controle sobre uma categoria social que precisava de ser acomodada dentro da estrutura portuguesa, não é? Portanto, um efeito de controle, podemos ver por essa perspectiva, mas também podemos considerar que essas confrarias e essas irmandades eram um espaço que a população negra ocupava e usava como forma de resistência. Dos grandes objetivos das confrarias era exatamente recolher fundos para poder comprar alforrias, para conseguirem, por exemplo, garantir um mínimo de dignidade nas cerimónias fúnebres, para intercederem junto do rei, junto das entidades e das autoridades perante abusos dos senhores para com a população escravizada e negra. Não é? Então, eu acho, e há uma figura da qual nós temos que saber mais, que é o Pai Paulino, homem negro, vem do Brasil, baiano, e que vai estar na frente de uma das principais confrarias negras em Portugal e que vai ser bastante reconhecido pelo seu trabalho, não é? Na defesa dos direitos da população negra. Outro dado interessante, e estou a falar de forma solta, não é? Outro dado interessante é que no Brasil e noutros espaços da América do Sul, Central, nós vamos ter outras confrarias. As confrarias e as irmandades negras existem em todos esses espaços e também existem em África. E há uma circulação de pessoas negras neste espaço, neste triângulo, né? Neste Atlântico Negro.
E isso fica evidente num ritual que ainda hoje existe, em Portugal já não é? Que é a eleição da rainha e do rei do Congo, que está associada às Irmandades Negras, e que em Portugal se fazia, aparece nos jornais da época, porque eram festas que acabavam por ser populares, não é? Onde as confrarias se organizavam, era uma espécie de componente mais recreativo e popular das atividades das próprias confrarias, onde existia a eleição do rei e da rainha do Congo. Então, e é interessante ver como isso acontece noutros espaços, não é? Que, claro que precisamos de estudar mais isto, não é? Mas o que nos faz pensar como, apesar das condições de violência, da subalternização e do fecho por completo, não é, das oportunidades, as populações negras arranjaram sempre maneira, não é, de ir encontrando e ir aproveitando o espaço que era possível. Não é? E, então, para mim, não é, eu acho que esse já é de alguma forma um início desse movimento pelos direitos das pessoas negras. Não é? Que nós podemos, é claro que as designações variam, não é? Nós podemos chamá-lo como fazendo parte, não é, da história do movimento negro como um todo. Não é? Temos também depois esta geração, portanto, as confrarias vão durar quase até ao século XIX. No início do século XX vamos ter aquilo que eram os nativistas, chamados os nativistas, ou os proto-nacionalistas, que é esta geração do negro. Não é? Mas nós não nos podemos esquecer que, para além deste grupo de intelectuais, de profissionais liberais, de letrados, de uma certa classe média intermediária negra, não é? De São Tomé, de Angola, que vêm estudar para Portugal, ou que vêm fazer os seus negócios a Portugal, ou que vêm ter acesso a algum tipo de recursos em Portugal, recursos, contactos, que vêm à metrópole, não é? Há também toda a resistência dos povos africanos à colonização, à chamada corrida à África que estava a acontecer naquela altura. Não é? E esse é um outro contributo que o Mário Pinto de Andrade nos traz, que é interessantíssimo. Ele não fatia, ele não corta a história, não é? Ele tenta ao máximo conseguir dar-nos uma ideia de continuidade, uma história não fragmentada sobre a resistência negra. Portanto, essas lutas que estão a acontecer, essa resistência à colonização portuguesa, que vai ser persistente contra as ditas campanhas de pacificação e ocupação que estavam a acontecer no final do século XIX e que depois se vão estender, mostram-nos uma resistência permanente, não é? Dos africanos à colonização portuguesa. E nós conseguimos conectar essa luta a esta que os nativistas depois, ou proto-nacionalistas, vêm a fazer. Não é? Que também não está muito longe, e se nós virmos no tempo, e em termos de tempo histórico, são quase gerações sucessivas. Não é? Temos esta geração 1130, que claro, depois é esmagada pelo Estado Novo, não é? Que vai fazer uma razia a tudo que é aquela liberdade de imprensa, muitos dos direitos, dos poucos direitos que alguns tinham nos territórios que foram sendo cada vez mais colonizados, não é? Vão perder esses direitos. Não é? Mas logo ali na década de 40, nós começamos a ter o surgimento, não é, da Casa dos Estudantes do Império. Mas antes da Casa dos Estudantes do Império já havia a Casa dos Estudantes de Angola, não é? Por exemplo. E que eram
os filhos dessas elites intermediárias, nem sempre negras, por vezes mestiças ou brancas, mas que vêm estudar para Portugal e que têm redes de solidariedade próprias e circuitos de convivialidade, de produção cultural próprios. Não é? Sabemos pouco sobre isso, precisamos saber mais. Não é? Na década de 40 já temos a Casa dos Estudantes do Império, não é? É uma iniciativa também do Estado Novo no sentido de controlar estes quadros, não é? Negros e africanos que vêm para Portugal, não é? No sentido de os conseguir controlar melhor, mas que depois, quer dizer, o tiro sai pela culatra, não é? Porque exatamente a Casa dos Estudantes do Império vai ser o berço, não é? Dos movimentos de libertação. Mas há um segundo berço, que também o Filipe Zau fala disso e tem um trabalho muito, muito interessante sobre isso, que é o Clube dos Marítimos Africanos, não é? Que é outra classe social dos homens ligados aos barcos, e que tem a possibilidade quase inédita, não é? De poderem circular pelos diferentes portos, Estados Unidos, Brasil, Inglaterra, e portanto vão tendo contato com literatura, com movimentos políticos e vão trazendo e vamos trazendo esse conhecimento. Não é? Essa geração de 40, não é? de 40 a 60, mas que depois também vai fazer as lutas de libertação, está em estreito contacto, por exemplo, com o movimento da negritude em França. Não é? O Mário Pinto Andrade vai fazer parte do Présence Africaine, um jornal de referência, não é? Ainda hoje existe a livraria Présence Africaine em Paris, não é? Assim, daqueles sítios obrigatórios de se ir. Então, para mim é muito importante nós conseguirmos reconstituir uma história. Muitas vezes quando estamos a conversar, eu, o Pedro, o José, falamos de um comboio, não é? Que precisa de ter as carruagens todas. Então nós precisamos de compor esse comboio com pesquisa, com criatividade, com imaginação, mas também com muito trabalho de pesquisa que ainda está por fazer. Não é? Muitos desses, temos os movimentos de libertação, temos toda essa geração que vai travar essas lutas, não é? No contexto português, quase a seguir ao 25 de Abril, a seguir às independências, não é? Nós vamos começar a ter uma espécie de, no contexto português, de retorno do Império, não é? Através da imigração de pessoas africanas para Portugal. Não é? E aqui vamos ter o surgimento de um outro tipo de ação coletiva, de um novo tipo de mobilização. Não é? Por um lado, claro, o associativismo imigrante, que é um associativismo em torno da regularização de documentos, mas que tem também no seu interior as associações de moradores, grupos informais de bairro, que procuram a melhoria das condições de habitação, das condições de vida da população negra em Portugal e que também procura constituir um espaço próprio de produção cultural, de expressão própria, de convivialidade, no espaço português. Não é? Década de 90, temos também um movimento antirracista, não é? A morte do Alcino Monteiro, por um grupo nazi, que nessa noite vai agredir várias pessoas negras na cidade de Lisboa, não é? E gera-se uma comoção e uma mobilização tal, não é? Que acabam por surgir organizações antirracistas. Não é? Então precisamos de ver essa história. Não é? Os descendentes, como se costuma dizer, os filhos dessa geração que chega a partir dos anos 70, mas alguma delas já estava cá, não é? Porque, como vemos, a presença negra em Portugal ela nunca
nunca parou, não é? Aliás, é um exercício de ficção até difícil de se compreender, achar que Portugal pode ser totalmente branco, não é? Geograficamente, Portugal está pertíssimo da África, Portugal teve profundamente ligado, foi dos principais envolvidos no tráfico de pessoas escravizadas no Atlântico, de longe dos que mais comercializou, esteve mais envolvido no comércio, daquilo que sabemos dos registros, não é? Que existem. Cerca de 40% dos 12 milhões que nós sabemos que temos registro, sabemos que foram sempre muito mais, não é? Portugal é o principal. Portanto, o que choca profundamente com a ideia da interculturalidade e as narrativas que nós já sabemos, não é? Que tentam apresentar um Portugal que não tem racismo, não é? Então, o interessante também é que, e agora para fechar a última carruagem, não é, desse comboio, é a questão específica que trazem os filhos dos cabo-verdianos, dos angolanos, dos moçambicanos, dos guineenses, dos santomenses, que vêm no início da década de 70, depois 80 e 90, e que se vão confrontar em parte com questões semelhantes aos seus pais, em parte com outras questões novas, não é? E uma delas é uma questão que outros já se tinham confrontado no passado, que é o que é isto de ser negro e de ser português. Sou português, nasci aqui ou vivi aqui toda a minha vida, supostamente faço parte desta sociedade, mas a todo momento me dizem, pela cor da minha pele, que eu não pertenço. Não é? Seja no cotidiano, quando as pessoas nos perguntam sistematicamente de onde é que tu és, por exemplo, ou quando nos dizem vai para a tua terra, que também acontece bastante, ou na própria documentação, não é? No acesso à cidadania portuguesa. Não é? Como sabem, não basta nascer em Portugal para ser português, não é? E há muitos jovens e não tão jovens que nasceram em Portugal, que são negros e que não tiveram direito a ter a nacionalidade, dado o princípio dos jus sanguinis na nossa legislação, não é? Então, há o surgimento daquilo que nós podemos chamar um movimento negro, onde a questão racial colocada pelos sujeitos racializados, pelos próprios sujeitos racializados, nos termos dos sujeitos racializados, acaba por emergir. Não é? E para mim, é claro que é sempre preciso fazer pesquisa e estamos muito em cima de todos estes acontecimentos, mas para mim 2015 é um momento simbólico, não é? Não vou dizer da emergência desse movimento, porque ele já existe antes, não é? Todo o hip-hop feito em Portugal sobre o hip-hop crioulo, não é? Que fala exatamente sobre os bairros de realojamento, sobre os bairros de onde se tinha estado antes do realojamento, onde se reflete sobre o racismo na sociedade portuguesa, sobre essa condição de ser afro-português, não é? Tudo isso existe antes, mas em 2015, com o caso da Esquadra de Alfragide, eu acho que nós temos um arranque, é? um recrutamento deste movimento, sobretudo num espaço mais alargado, mediático, na esfera pública, e em conexão com movimentos internacionais, não é? Seja o Black Lives Matter nos Estados Unidos, seja o movimento negro unificado no Brasil, seja também no espaço europeu, os diferentes movimentos que nós vamos encontrando em França, em Espanha, na Alemanha, na Suíça, de afro-europeus que estão a questionar em termos específicos, mas também em termos que são transversais a toda a diáspora, não é? As mesmas questões, não é? E com debate também importante sobre
o panafricanismo e sobre o papel da diáspora, não é? Que é uma velha questão, não é? O papel da diáspora na libertação da África, não é? Qual o papel que ela pode desempenhar? Não é? Terminando esta primeira parte, gostava de colocar uma última pergunta, porque na minha investigação tenho vindo a desconfiar cada vez mais de um argumento que encontrei em vários estudos feitos em Portugal, e a repetida suposição, no meu ver, é problemático de Portugal como uma nação antiga, que olha para trás em séculos de homogeneidade cultural em termos de língua, religião e etnia. Como alguém relativamente novo ao contexto português, fiquei surpreendido sobre este tipo de, digamos, silenciamento, não? Porque, claro que não é o caso apenas em Portugal, o branqueamento, o silenciamento da história diversa é uma parte comum da construção de nações na Europa. Mas também, particularmente aqui em Portugal, parece-me que nega a diversidade cultural histórica de comunidades negras, mas também muçulmanos, a comunidade roma, a história da explosão de portugueses judeus. Então, para terminar esta primeira parte da entrevista com a Cristina Foltão, queria perguntar quais são os efeitos deste tipo de imagem nacional que está a ser ilustrada muitas vezes, e quais são os efeitos reais em termos de racismo também. Esse é um tema muito interessante e eu vou responder. Se eu me perder, Jonas, por favor, depois chame-me à base. Que é tão interessante como se pode contar uma história sem a contar verdadeiramente, não é? Porque quando nós olhamos, por exemplo, para os manuais de história, fala-se sobre os visigodos, fala-se sobre a presença árabe, muçulmana e de outros, dos celtas, dos romanos, fala-se sobre isso. Da população cigana não se fala, não é? É incrível, não há uma linha sobre isso, há 500 anos em Portugal. Mas é tão interessante como se pode apresentar isso e, ao mesmo tempo, logo a seguir, transmitir uma ideia de que os portugueses são lusitanos, não é? Que é uma ficção, não é? Que é como se os verdadeiros portugueses fossem o tal grupo lusitano, que seria um grupo originário, portanto, totalmente branco, não é? Português, e que todos os outros povos, de alguma maneira, tivessem desaparecido. Quer dizer, não, aqueles que aqui estão hoje, não é? São em parte fruto de todas essas populações que por cá passaram, por todos esses povos que por cá passaram. Mas uma coisa que sempre me chama a atenção é como é que é possível contar sem contar, não é? Apresentar e ocultar logo a seguir. Outro exemplo que eu acho interessante sobre isso é, por exemplo, nos manuais de história, a maneira como se pode falar, por exemplo, de racismo para falar da Alemanha nazi, para falar do apartheid na África do Sul, para falar do regime do Jim Crow nos Estados Unidos, mas nunca se conecta o debate do racismo ao colonialismo português. É como se eu quase que falasse, mas depois oculto no mesmo passo. E isso faz-nos mesmo pensar, não é, que a história, a memória, não são uma coleção só de factos, porque às vezes eu posso ter os factos e os factos até serem conhecidos, mas a maneira como eles são narrados, a visibilidade que lhes é dada, a maneira como eles são articulados com outros assuntos, vai construindo uma narrativa que até pode usar esses mesmos factos, mas que oculta uma parte do seu significado. Não é? Então isso é uma questão importantíssima, não é? As consequências disso. Eu tenho, e aqui vou ser, pronto, é uma reflexão crítica, não é? Por um lado,
o facto de não nos confrontarmos diretamente, não só com a questão da diversidade, éramos tão diversos, passaram por aqui vários povos, porque se nós olharmos para isso de forma muito ligeira, nós vamos cair numa espécie de teoria da mestiçagem, não é? Que depois vai nos desembocar no lusotropicalismo. É muito difícil fugir do lusotropicalismo na sociedade portuguesa, não é? Então eu não posso só colocar na montra os diversos povos que por cá passaram. Para já isso é bastante não é? Um bocado exotizante, não é? Mas por outro não resolve o nosso problema, não é? Portanto, eu tenho que conseguir falar dessa diversidade e falar dos conflitos que estavam associados, não é? Se eu quero falar se eu quero falar, por exemplo, da presença negra em Portugal, não é? Eu tenho que conseguir falar sobre a escravatura e suas continuidades, não é? Tenho que conseguir falar sobre, por exemplo, todas as questões que existiam na sociedade portuguesa sobre limpeza de sangue. Não é? O ter documentos que comprovem que a pessoa não tem um pingo de sangue que não seja português, não é? Seja lá o que isso quiser dizer na altura. Então, eu preciso sempre trazer os conflitos ao mesmo tempo. Eu não posso dizer, existiam negros na cidade de Lisboa em 1911 que tinham jornais e que tinham clubes e que tinham associações e que vinham estudar. Eu tenho que falar dos conflitos. Eu tenho que politizar, não no sentido de propaganda, mas no sentido de colocar as questões em termos de geopolítica e em termos de conflitos sociais e de relações de poder na sociedade portuguesa. Eu tenho sempre que fazer esses dois passos ao mesmo tempo, porque vemos como, se fizermos só o primeiro passo, o pôr na montra, não é? Isso não é suficiente para aquilo que agora vamos falar sobre as consequências, não é? Não é suficiente para nos trazer ferramentas para desmontar as relações de poder na sociedade portuguesa contemporânea. Não é? Porque senão depois podemos enverdar por uma narrativa, afinal somos todos afro-portugueses. Afinal, o que é isso da questão racial? Somos todos seres humanos e somos todos uma mistura. E já fomos outra vez, não é? Na narrativa lusotropicalista. Não é? Então, é preciso fazer os dois movimentos ao mesmo tempo. Eu não sei se era isto que pretendiam, mas... Já agora, eu não sei se tens mais alguma questão a acrescentar, Ioança, relativamente a esta parte, ou se posso trazer para a mesa talvez uma outra questão. Eu por acaso, eu estava a ver aqui com muita atenção relativamente a esta questão das raízes históricas que temos vindo a falar até agora, imperialismo, colonialismo português. E pensando agora talvez mais na questão do trabalho de investigação que está a ser feito neste momento, sobretudo a nível académico e na luta antirracista em Portugal em concreto. Há muita dificuldade em avançarmos, pelo menos é o que eu sinto. Estás há mais tempo talvez nesta luta e a fazer este trabalho, mas a mim parece-me que é consensual que todas as fações da sociedade têm uma grande resistência quando falamos da genealogia do preconceito racial em Portugal. E a versão institucional acaba sempre por ser de um forte negacionismo da existência do racismo. E uma das minhas preocupações, e de Jonas também, que nos ocupam e que são centrais, é o trabalho de investigação e a relevância que tem. Como é que nós vamos avançar, não é? E no fundo a questão é de que forma é que podemos chamar a atenção para a necessidade de estudar o que ainda há por fazer nas mais diversas áreas, que é bastante, e talvez uma segunda questão é de que forma é que podemos atrair tanto o investimento como mão de obra intelectual nesta missão descolonizadora a nível nacional. $1 million question. Temos que fazer várias coisas ao mesmo tempo, não é?
claro que temos que chamar a atenção das entidades que têm responsabilidade de financiar a investigação científica, que têm responsabilidade de gerir organizações científicas, que têm responsabilidade de contratar investigadores e cientistas, que têm responsabilidades na produção científica no geral, não é? Estamos aqui a falar desde a FCT, aos centros de investigação, e é muito difícil conseguir financiamento para um tema que, em termos gerais, é considerado um não assunto ou até um assunto que traz problemas. É um assunto tabu, não é? E que se sabe que ele próprio coloca em causa a própria legitimidade do conhecimento eurocêntrico, não é? Que dá legitimidade às nossas universidades, à nossa produção científica, não é? Então, acho que por um lado tem que haver aqui um trabalho ativista dentro da própria academia. Os investigadores negros, desde os que estão a estudar mestrado, os que estão a tirar doutoramento, e isto vai acontecendo cada vez mais, não da forma organizadinha, não é? Como podem fazer as linhas de pesquisa com grandes financiamentos e com grande reconhecimento social, não é? Mas, por exemplo, há muitos estudantes afro-brasileiros que vêm estudar e que vêm com um debate sobre as questões raciais e que estudam em Portugal e que partilham as suas pesquisas, a sua produção cultural, não é? Vamos tendo também cada vez mais, e eu tenho tido a sorte, eu não tive a sorte de ter colegas, de crescer na investigação, não é? De começar a minha carreira científica com colegas negros com quem eu pudesse partilhar as minhas ansiedades, as minhas curiosidades, os meus interesses, não é? Estava num contexto profundamente branco e ainda estou, mas cada vez mais tenho orientandos, vou a defesas de mestrado, de doutoramento, de estudantes e de candidatos negros e que estão a produzir conhecimento sobre a população negra em Portugal e sobre o racismo na sociedade portuguesa e sobre a colonialidade na sociedade portuguesa. Esses trabalhos e essas pessoas, esses investigadores, não é? Nós precisamos de fazer um trabalho de conseguir reunir e reforçar-nos mutuamente, não é? Não vai vir, ou pode aparecer, mas acho difícil, mas ficamos à espera, não vai acontecer. Precisamos de criar momentos e formas de produção de conhecimento que conjugue estes diferentes contributos e que coloque em diálogo estes diferentes contributos, não é? É óbvio que a academia é profundamente, não é, branca, não é, e masculina, mas há espaço para podermos fazer isso. Vai ter que ser feito num registro de compromisso, não é, com uma ciência mais democrática, com uma ciência mais igualitária, com uma ciência mais descolonizada e que provavelmente não vai ter reconhecimento público, institucional, mas temos que o fazer, não é? Então esse é um trabalho que eu acho que é de veras importante, publicar, seja em revistas científicas, seja em jornais, em revistas, em blogs, em lives, em entrevistas online, para mantermos os canais abertos desta discussão. Não é? Eu comecei a minha carreira de investigadora
em 2005. Em 2005. E há uma diferença muito grande, não é? Claro que eu gostava que fosse maior e que eu tive a expectativa que fosse maior, mas hoje eu vou encontrando mais espaços dentro da academia onde eu consigo ter este tipo de diálogo. Não é? Precisamos continuar a reforçar, não é? esses espaços. Muitas vezes, e ao longo da história das comunidades negras, da resistência negra, os formatos muitas vezes não são o formato típico da academia. Não é? Frequentemente, entre o registro jornalístico e o científico, entre o registro artístico e científico, entre, muitas vezes, fora do espaço académico, com conhecimento académico fora do espaço académico, ou conhecimento que não é académico, que é das comunidades, a entrar para dentro da academia. Não é? Isso é sempre mais desafiante, mas ao mesmo tempo também o seu potencial transformador é maior, não é? Então, não sei se... é claro que existem outras coisas que há a fazer, não é? Que é reivindicar políticas científicas onde existe a maior igualdade étnico-racial, não é? Desde as linhas de investigação dos centros, às políticas de contratação, aos programas de financiamento, não é? Possibilidade de cotas ou de outras medidas de ação afirmativa. Não é? Isso é algo que se pode fazer. Agora, eu acho que é difícil conseguirmos dar esse passo enquanto não tivermos constituído algum tipo de comunidade negra com algum trabalho consolidado dentro da academia. Não é? Que faça as suas conferências, que faça a sua publicação anual das teses ou dos artigos ou dos capítulos das teses das diferentes pessoas que acabaram os seus mestrados, os seus doutoramentos, as suas conferências, os seus encontros internacionais onde se convida alguém para vir falar e dialogar com aquilo que se faz em Portugal, não é? Então há assim muito trabalhinho por fazer. É verdade, há imenso trabalho por fazer. E já chegando quase a 1 hora da conversa, e que eu estava aqui a ouvir quase como um embalar a tua voz, Cristina, e obrigado por estas reflexões. Há um tópico que talvez seja demasiado grande para hoje, e também compreendo que estejas um pouco exausta já das tarefas do dia, que é a questão da violência policial e o abolicionismo, possível abolicionismo da abolição das estruturas repressivas, violentas da instituição. No panorama internacional, portanto, há atualmente uma relação muito vincada com o movimento dos Estados Unidos, o Black Lives Matter, vidas negras importam, o agravamento trazido pela situação pandémica e a consequente atribuição de mais poderes à polícia por parte de vários governos a uma escala mundial, o que de facto é preocupante. Há dados sobre o policiamento repressivo em contexto pandémico, que causou maior cerco comunitário e, por outro lado, menos proteção social, e acreditamos que importa pensar que estes casos espelham a forma violenta de como a polícia, nos dias de hoje, atinge sobretudo corpos e territórios racializados, em concreto corpos negros. Em contexto português, como é que podemos começar a falar deste tema? E sabemos que temos, por exemplo, o caso de Alfragide, que foi de facto bastante paradigmático e mediático. Como é que podemos começar a falar deste tema e contribuir para uma tomada de consciência quanto à violência racial por parte da polícia? Bem, o debate da violência policial nos bairros e nos corpos negros é talvez das questões com mais percurso de luta no movimento negro e no movimento antirracista. Não é? Então há uma longa discussão sobre isso, porque também é longa
a repressão policial sobre os bairros e sobre os corpos negros. Não é? O movimento Defund the Police tem uma relação forte com o movimento abolicionista. Não é? O Defund the Police está ligado ao Black Lives Matter, mas o abolicionismo prisional, quer dizer, são perspectivas políticas que são bastante anteriores. Não é? E é toda uma reflexão sobre e crítica ao Estado-nação e à forma como o Estado tem um braço repressivo que exerce, que tem o monopólio do exercício da violência e que acaba por reproduzir aquilo que são as desigualdades de poder numa dada sociedade. Não é? A população negra, a população cigana em Portugal, nós não temos dados étnico-raciais, eu espero que um dia possamos ter, mas com certeza, por todas as condicionantes, não é? Que são em termos relativos, sujeitas a maior violência policial, porque estão sujeitas a maior escrutínio, porque são alvo de uma suspeita geral da sociedade, porque são sujeitas a todo um imaginário que criminaliza essas comunidades. Não é? Lembro-me de ainda há pouco tempo estar numa reunião e alguém com responsabilidades institucionais dizer: pois, mas sabemos que os bairros têm uma cultura e têm regras próprias e que se regem por leis próprias. E eu estava... é todo um imaginário, não é, dos bairros e das populações racializadas sempre como sujeitos marginais, criminais, não é? É sempre este pressuposto. E, portanto, se há um pressuposto e se há uma ideia de suspeita, estarão sempre sob maior escrutínio. Estando sob maior escrutínio, os confrontos, claro, que vão ser maiores, não é? Agora, este debate e aquilo que tentámos trazer no artigo, escrito com a Rita Alves, com o Pedro Varela, a acompanhar aquilo que foi o 6 de junho, não é? Em que temos uma manifestação histórica em Portugal, uma manifestação antirracista histórica do ponto de vista da sua dimensão, do ponto de vista do seu significado simbólico, não é? Do ponto de vista das questões que estavam a ser postas em cima da mesa. Não é? Nós já não estávamos, sei lá, nas manifestações de algumas décadas atrás, todos diferentes, todos iguais, ou vamos ser tolerantes, ou somos todos seres humanos, ou estávamos a falar sobre lugar de fala, sobre branquitude, sobre racismo institucional, sobre continuidades do colonialismo. Portanto, um avanço muito grande no tipo de questões que estavam a ser colocadas. Não é? E foi interessante como em Portugal os mídias, ao fazerem a cobertura da manifestação, vão sobretudo agarrar-se a aspectos que nem foram centrais na manifestação. Não é? Foram a história dos cartazes, penso que houve 2, não é? Em milhares e milhares de cartazes que diziam qualquer coisa contra a polícia, não é? E também sobre a questão das estátuas, não é? Que nem foi o centro da manifestação do 6 de junho. A faixa que ia à frente da manifestação era Justiça para Cláudia Simões. Um caso também de violência policial, que foi filmado. Tinha havido também o caso do bairro de Jamaica, que também foi filmado. O caso dos Giovanni, que não é um caso de violência policial, mas é um caso de descaso policial, não é? O caso da perseguição ao Mamadou Ba, por causa do que ele disse sobre a atuação da polícia no caso Jamaica, não é? A bosta da Bofi, não é? Que ficou conhecido dessa forma. Então,
o debate que o Defund the Police traz, não é? É a tentativa de sairmos de uma concepção que entende a violência policial contra corpos negros e contra os territórios racializados como uma questão que resulta do agente A ou B, não é? Ainda que exista problemas de infiltração da extrema-direita dentro da polícia, ainda que existam agentes que são racistas de forma explícita. Agora, a grande questão, para mim e também para outros, são a própria forma como as políticas de habitação e as políticas de segurança se organizam e geram, no final, como resultado, a violência sobre corpos racializados. Não é? E, portanto, quando se grita justiça para Cláudia Simões, é não só justiça no sentido criminal, mas é também no sentido de justiça social, porque o dinheiro que é gasto em policiamento, em formação de programas e de armamento e de preparação dos agentes para uma patrulha específica, não é, e musculada nestes territórios. Não deveria isso ser aplicado em políticas sociais para as populações racializadas? Não deveria ser utilizado para inverter aquilo que são as consequências do programa especial de realojamento que segregou ainda mais a população negra e cigana em Portugal? Já se sabia na altura. Havia o caso francês e haviam outros casos internacionais em que se sabia que a construção em grande escala de bairros que concentram população, minorias étnico-raciais, com fortes problemas económicos, com uma situação de exclusão já na sociedade portuguesa, que isso tem como efeito, não é, o aumento dessa mesma condição, não é? E o reforço ainda maior dessa condição subalternizada. Nós já sabíamos disso, não é? Da segregação. Então, o movimento do Defund the Police, a proposta abolicionista, é muito pôr em causa a própria ideia de que a paz e a segurança de uns só pode ser assegurada através da violência sobre outros. Não é? Portanto, chama a atenção para esta contradição de fundo, não é? De uma sociedade capitalista, colonial ainda, não é? Que, para assegurar a propriedade privada, para assegurar o interesse de determinados grupos, para assegurar uma certa ontologia e um certo imaginário sobre quem são as pessoas de bem e quem é que são os bandidos. E isto tem sido agora utilizado explicitamente no espaço político, não é? Pelo Partido Chega, não é? Que precisa deste aparato para manter essas relações de poder exatamente no sítio onde estão, não é? Então, a perspectiva abolicionista, havia muito mais para dizer, mas sobretudo é a ideia de porque é que nós precisamos de prisões e de um sistema de repressão, de toda uma maquinaria de repressão nas nossas sociedades, porque é que só as conseguimos conceber funcionar dessa maneira, quando historicamente a polícia nem sempre existiu. E precisamos de refletir sobre isso, precisamos de conseguir imaginar e reimaginar sociedades em que não é necessário a existência de polícia nem de prisões. E imediatamente vamos chegar à conclusão que isso só é possível numa sociedade onde existe efetivamente igualdade, onde existe efetivamente laços comunitários, não é? Porque a polícia existe para conter, não é, as contradições de um sistema que precisa de produzir sistematicamente desigualdade. É esse o seu papel. Não é? E isto não decorre do agente A, do agente B, um que é bem intencionado, um que teve uma formação espetacular em direitos humanos, ou não depende, como agora se está a propor, é preciso maior diversidade étnico-racial dentro das forças policiais. Eu percebo a ideia, não é? Mas ela não vai resolver o problema.
Vou dar um exemplo. Nós vamos ter uma crise económica profundíssima nos próximos anos. Está aí, está a chegar. Está a desmoronar, mas ainda não caiu totalmente, mas vai. Nós sabemos que vão ser as pessoas racializadas e outras também, não é? Mas que as pessoas racializadas em termos relativos vão ser mais penalizadas no meio disto, não é? As comunidades ciganas, as comunidades negras, não é? Para conter esta contradição, vai ser preciso reforço policial, não é? E, portanto, vai haver maior violência policial, não porque o agente A ou B pensa isto ou aquilo, embora possa existir esses casos, mas porque um sistema como este, para se manter, ele precisa de produzir desigualdade e precisa de assegurar privilégios. E para poder fazê-lo, precisa de estar sistematicamente a violentar uma parte desta sociedade, não é? Então, o Defund the Police coloca-se quase de uma forma, é quase uma operacionalização pragmática destas perspectivas abolicionistas, não é? Que é esta ideia de vamos cortar no orçamento que é dedicado às forças repressivas, à polícia, e estes orçamentos têm que ser aplicados em políticas sociais. Não é? Em Portugal, por exemplo, que é considerado um dos países mais pacíficos do mundo, é simultaneamente dos países que têm mais agentes por número de habitantes. Não é? Gasta-se muito mais dinheiro, por exemplo, na segurança do que em política de habitação. Primeiro direito. Não é? E é tão interessante como habitação e segurança estão conectados. Não é? Nós temos uma política que se chama as zonas urbanas sensíveis, onde se legitima que a polícia possa intervir em determinados contextos de forma mais musculada, ou seja, suspendendo temporariamente aquilo que são direitos dos cidadãos. Podendo, por exemplo, como ainda aconteceu agora há pouco tempo, não deixar ninguém entrar no bairro ou não deixar ninguém sair do bairro. Estamos a falar de bairros, normalmente bairros racializados, não estou a falar da Quinta da Marinha, como é óbvio, não é? Aí isso não é uma zona urbana sensível, não é? E esse tipo de aparato, não é? A possibilidade legal de poder proceder de uma maneira que não se procede noutros territórios. O tipo de armamento e o tipo de operação policial que está prevista para aquele tipo de território. Não é? E se manifesta uma desigualdade enorme e é uma expressão do racismo institucional a operar. Não é? As ZUS, as zonas urbanas sensíveis, para mim são do pior que nós temos em termos de racismo institucional na polícia, como os centros de detenção temporária nos aeroportos, não é? Que levaram ao assassinato do Ihor Humeniuk. É? E de tantos outros casos de violência que agora começam a vir a público, porque sempre que nós criamos aparatos legais ou aparatos policiais específicos para uma comunidade, imigrantes ou determinado tipo de territórios, nós estamos a aumentar o fosso da desigualdade, não é? E a fazer com que a violência recaia muito mais sobre determinados corpos e territórios do que sobre outros, não é? Sem dúvida. E já agora aproveito para deixar aqui, enfim, o artigo, não é? E por cá, qual o debate sobre o movimento Defund the Police, que está na plataforma AfroLink desde 5 de fevereiro de 2021, e recomendo vivamente a leitura para quem estiver mais interessado em saber mais sobre o assunto. E para começarmos esse debate, não é? Porque eu fiquei muito entusiasmado com esta ideia de podermos realmente começar a refletir sobre diversas outras áreas que ainda não estão a ser trabalhadas e que ainda nem sequer estão a ser pensadas, e acho que isso é muito importante. Então, agradecemos mais uma vez a presença da Cristina Roldão e os contributos importantíssimos que tem trazido para a discussão sobre o preconceito racial em Portugal na atualidade.
Esperamos que os temas trazidos hoje para a nossa mesa ganhem espaço e continuidade na sociedade civil e nas universidades, para que o tema da desigualdade mobilize todas as pessoas em todas as partes. Deixamos uma palavra de agradecimento ao Centro de Estudos Comparatistas, ao CIPCOM e especialmente às nossas coordenadoras, a doutora Inocência Mata e a doutora Elsa Peralta, e claro, ao apoio da Fundação para a Ciência e Tecnologia, FCT. Então, até a próxima sessão e continuemos a luta pela igualdade. Obrigado. Obrigada pelo convite.